Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Certamente Deus tem algo para falar conosco também nessa noite, através da sua santa e preciosa palavra. E eu convido você a dedicar um tempo de atenção e de adoração a Deus através de todo o seu esforço para apreender daquilo que Deus tem para você nessa noite. O texto que nós vamos examinar está baseado no relato de Lucas a respeito da igreja primitiva. Deus tem algo para a sua vida, então abra o teu coração, exercite-se nessa hora, nesse momento de dedicação à palavra. Quais atitudes revelam em nós o agir de Deus? Como Deus tem trabalhado na sua vida? E nesses dias de angústia e de aflições, o que Deus tem feito através da sua vida? Gostaria de me dedicar nesses próximos momentos aqui com vocês, tratando a respeito de atitudes que revelam o agir de Deus em nós. Como Deus tem trabalhado no seu coração, como Ele tem agido na sua vida. O Espírito Santo de Deus age em nós. E essa ação tem como efeito atitudes. Na noite de hoje, eu gostaria de tratar a respeito de uma dessas atitudes que nós podemos perceber na vida da igreja desde os seus primórdios. E a atitude é generosidade. Que Deus nos abençoe e nos alimente através da sua palavra. O texto que servirá de base para a nossa meditação está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44 e 47, e também em capítulo 4, versos 32 em diante. O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja aqui está em seus primeiros dias. O relato trazido por Lucas é de crescimento, de comunhão, de poder. O Espírito Santo de Deus está agindo na vida dos apóstolos e dos crentes, e estes crentes dedicam agora integralmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso na descrição inicial, onde Lucas diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, na comunhão, na celebração também da Santa Ceia, trazido aqui como referência ao partir do pão, e nas orações. Diariamente eles viviam desta maneira. E este era o contexto da vida da igreja primitiva. Não era uma atividade extra. Eles se dedicavam totalmente a isso. E tudo mais, então, era paralelo. Este é o relato trazido pelo evangelista Lucas aqui. Uma outra atitude que se destaca no texto é que, como fruto do amor de Cristo operando na vida da igreja primitiva, ela era uma igreja generosa. Essa é a atitude que eu gostaria de tratar conosco nessa noite. Algo que Deus espera da sua igreja, algo que eu e você precisamos neste momento em que estamos vivendo, no contexto atual das coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa igreja, na sociedade onde estamos inseridos. Nós também precisamos ter uma atitude de generosidade. O que é generosidade? Segundo os dicionários, a definição seria esta: qualidade de generoso e virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro.
Um outro adjetivo que seria aqui inserido seria magnanimidade. Generosidade, então, é abrir mão dos seus próprios interesses em favor de outras pessoas. O texto grego das Escrituras também traz como definição de generosidade a palavra haplotes, no grego, que significa singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade de mente. Ou seja, a virtude de alguém livre de pretensão e hipocrisia. E mais, não egoísta, sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. A definição disso, então, nas Escrituras, da palavra generosidade, tem a ver com sinceridade de coração. Que tipo de coração é este? Um exemplo claro da generosidade do povo de Deus é relatado pelo apóstolo Paulo quando ele aplica esta palavra referindo-se às igrejas da Macedônia, que em determinado momento estenderam a mão para ajudar os irmãos de Jerusalém num futuro depois disso que está sendo registrado aqui por Lucas. Você vai encontrar esta passagem em 2 Coríntios, no capítulo 8, logo no início, Paulo vai tratar disso, ele elogia estas igrejas que, embora pobres financeiramente, se mostraram ricas em generosidade, estendendo a mão em favor daqueles que tinham necessidade. O que fica claro para nós aqui é que generosidade é, sim, uma evidência do agir de Deus na vida do crente. Destaca-se aqui, então, quando Lucas diz que todos aqueles que estavam agora inseridos nesta nova comunidade, ou seja, na família de Deus, tomavam a decisão de ter tudo em comum. Essa era a atitude generosa na prática que os crentes da igreja primitiva revelavam o amor de Deus. Veja, ele explica no verso 45 do capítulo 2. Ele diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam propriedades, bens, patrimônios e distribuíam entre aqueles que tinham mais necessidade, que estavam naquele momento precisando de recursos materiais. A expressão usada por Lucas, que enfatiza esse coração generoso, é tudo em comum. Ninguém julgava ser somente seu, tudo aquilo que possuía. Pelo contrário, eles tinham tudo em comum. Mais adiante, Lucas retoma este tema, e no capítulo 4, no versículo 32, ele relata um pouco mais da vida da igreja. E agora, então, ele vai colocar de forma muito mais explicativa tudo o que estava acontecendo e como esta atitude de generosidade estava revelando o amor e o cuidado de Deus para com a igreja de Jerusalém. Veja, o versículo 32 diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Algumas coisas nos são apresentadas aqui, eu já disse anteriormente, que o relato inicial da igreja primitiva tinha aqui algumas características evidenciadas por Lucas. Primeiro, eles estavam sempre buscando conhecimento da palavra de Deus. Eles estavam alicerçando agora esta nova vida na doutrina dos apóstolos. A outra característica evidente aqui é que eles viviam em comunidade. A igreja não vivia separada, cada um cuidando dos seus próprios interesses. Não, eles viviam na comunhão uns dos outros. As celebrações
as refeições eram feitas em conjunto, mas uma em especial aqui recebe cuidado de Lucas quando ele retrata a celebração da ceia. O sacramento da ceia era o partir do pão, uma referência à última ceia que o Senhor tomou com os seus discípulos. E também as orações como característica própria da igreja primitiva, algo herdado do judaísmo certamente, mas muito mais agora, depois de terem aprendido e experimentado a obra de Deus, o poder de Deus através das respostas de oração. O texto agora, aqui no versículo 32 do capítulo 4, retoma o relato de uma atitude de extrema importância para a igreja primitiva e que revela, sim, o agir de Deus na vida dos cristãos. O texto volta para aquilo que nós podemos chamar de generosidade cristã. Aqui não está falando de donativos simplesmente, aqui não está falando de esmolas, de uma atitude natural de cuidado para com o outro ser humano. O que Lucas está mostrando, não só neste episódio, mas em todo o livro de Atos dos Apóstolos, é o agir do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. É tão claro isto no registro de Lucas, dos Atos dos Apóstolos, que escritores e estudiosos do Novo Testamento dizem que este livro deveria receber o nome de Atos do Espírito Santo. É claro que o que está sendo mostrado aqui não é uma generosidade natural, mas é a transformação da vida do crente. Quando os crentes entravam na família de Deus, o amor lhes era algo especial para ser revelado. Primeiro, o amor a Deus. O amor no aspecto vertical da palavra, em que a nossa vida agora tem o nosso Deus como o único centro da nossa vida. Mas o amor não é só algo a se expressar verticalmente. O amor também é algo a se expressar horizontalmente. É nesse sentido que Lucas fica tão entusiasmado e traz tamanha luz com relação a esta atitude da igreja. Se tem algo que a igreja não pode perder, é a atitude de amar. Porque servir a Deus é amar. O Senhor Jesus resume os mandamentos, a obediência a Deus desta forma. Que nós devemos, primeiramente, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com o nosso entendimento em plena utilização, para corresponder àquilo que Deus fez por nós, porque Ele nos amou primeiro. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. É por isso que chama a atenção de Lucas o fato de que os crentes da igreja primitiva possuem agora uma disposição para o auxílio, para o apoio, para o sustento de toda a comunidade. O que Lucas descreve aqui, então, é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E o que ele faz é proporcionar à igreja, capacitar a igreja, a obediência dos mandamentos. Os cristãos primitivos estão aqui expressando o amor no plano horizontal, a todos os seus irmãos e irmãs necessitados. Desta forma, então, a igreja está cumprindo o que diz o mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. O apóstolo João também trata deste tema, e na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 16 e 17, ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma das cláusulas da aliança mosaica, registrada em Deuteronômio capítulo 15, verso 4, destaca claramente a intenção, o propósito de Deus de nos abençoar com a graça de possuirmos bens materiais. Veja o que diz o texto de Deuteronômio 15, 4. Para que entre ti não haja pobre,
pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, para que entre ti não haja pobre. A bênção de Deus sobre aquela nação tinha um propósito claro. Não era vaidade, não era o orgulho próprio daquela nação. Deus estava capacitando aquele povo. Deus estava dando a eles condições de praticarem o amor, o bem, de agirem com generosidade, a ponto de dizer, Deus, para que não haja pobre no meio de vocês. Os cristãos primitivos tinham consciência de que as riquezas materiais, os bens desta terra, dados a nós por Deus, possuem o propósito de abençoar, não somente a nós, mas também aqueles que necessitam de recursos materiais, bens desta vida, comida, abrigo, medicamentos, coisas que os recursos materiais podem adquirir. Depois de descrever a generosidade da comunidade cristã, de forma geral, Lucas então vai nos dar um exemplo específico e descreve um incidente da vida de Barnabé, e ele contrasta com um outro episódio que vai relatar o que acontece com Ananias e Safira. O texto diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui, Lucas, então, está inserindo um dos personagens mais importantes desta primeira fase do relato de Atos dos Apóstolos. O nome dele é José. Ele é um levita da cidade de Chipre. O texto diz que aquela atitude de generosidade da comunidade cristã tocou o coração de Barnabé, e Deus, revelando nele o amor que os cristãos devem ter uns pelos outros, leva-o à disposição de vender um campo. Nós não sabemos como ele adquiriu este campo. Nós também não sabemos se ele possuía outros lugares, outros recursos. O que nós sabemos é que ele vende esta propriedade. Pega todo aquele recurso e leva aos apóstolos para que eles pudessem fazer a administração daqueles valores. Barnabé é um exemplo de homem generoso. Nós encontramos no Novo Testamento Lucas dando a ele um adjetivo: homem bom. Nós não vemos esta qualidade sendo aplicada a nenhum outro aqui, homem comum, no Novo Testamento, porque nós ouvimos do próprio Senhor Jesus que bom é Deus. O que nós vemos aqui é Deus agindo através da vida de Barnabé. Certamente aqueles recursos serviram para o sustento de alguém necessitado. Barnabé então cumpre o mandamento de amar o próximo, na forma prática, tendo riquezas deste mundo, bens materiais, vendendo e dando àqueles que necessitam. Uma atitude contrária a esta é apresentada logo adiante, quando Lucas retrata aqui o caso de Ananias e Safira. Estes dois membros da igreja primitiva também vendem uma propriedade, mas diferentemente de Barnabé, eles não entregam tudo aos apóstolos. Este não é o problema. Eles podiam ofertar a quantidade que eles quisessem, mas eles o fazem no sentido de se mostrarem. Eles dizem a Pedro e aos apóstolos que aquele é todo o valor da sua propriedade. Eles mentem ao Espírito Santo. O resultado disso é que Deus os pune com a morte. Tanto Ananias quanto Safira, sua esposa, são mortos como punição da parte de Deus, mostrando que assim como no Antigo Testamento, Deus também rejeita sacrifícios que são maculados pelo pecado, fogo estranho. O contraste aqui entre Barnabé e Ananias e Safira é claro. O Espírito Santo está agindo poderosamente no coração de Barnabé. E este, com toda a liberalidade,
e generosidade faz a sua oferta. Aqueles, Ananias e Safira, não são do povo de Deus. Eles não possuem verdadeiramente um coração generoso. Eles querem só o status, eles querem só a aparência de generosidade. E Deus rejeita a oferta daqueles. O que este texto está mostrando é que Deus conhece também o nosso coração. E Ele sabe exatamente o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. As lições que nós podemos tirar do texto de Lucas e que devem ser aplicadas na nossa vida, como disse de início, é que nos dias de hoje a igreja também precisa de Barnabés, crentes, homens e mulheres de Deus, da família de Deus, com o coração dotado, capacitado pelo Espírito Santo de generosidade, capazes de abrirem mão das suas próprias vontades para estender a ajuda àqueles que necessitam. Deus está levantando no meio de nós Barnabés, que possam ofertar, que possam contribuir, que possam abençoar a vida de outras pessoas. Eu gostaria de aplicar este relato da vida da igreja primitiva, trazido por Lucas em Atos dos Apóstolos, para a nossa vida nos dias de hoje. A palavra que eu usei como tema inicial é generosidade. Esta era uma atitude recorrente, permanente, visível na igreja dos primeiros dias. Os nossos irmãos primitivos eram crentes generosos, e eles sabiam que deviam fazer isso por obediência, e o faziam com um coração alegre, de poder dividir com o próximo aquilo que possuíam. Tinham tudo em comum. Não só os sofrimentos, não só as lutas, mas também a alegria de repartir os bens que possuíam uns com os outros, para que desta forma cumprissem o mandamento de Deus de não haver pobre entre eles. Barnabé é usado aqui por Lucas como um exemplo de generosidade. E eu sei, creio nisso, tenho fé de que Deus está levantando entre nós, nos nossos dias, Barnabés, homens e mulheres de Deus, crentes generosos, capazes de lembrarem-se do mandamento de amar o próximo em todo momento. Nós teremos dias de muita dificuldade depois que sairmos desse período de cuidado com a saúde por conta do coronavírus. Famílias passarão por momentos de dificuldade financeira, empresas terão de fechar as suas portas, pessoas ficarão sem recursos. E qual a atitude que Deus espera da sua igreja nos nossos dias? Generosidade é a atitude esperada por Deus de cada um de nós. Deus está certamente levantando nos nossos dias Barnabés, crentes, fiéis, homens e mulheres do povo de Deus, capazes de pensar no próximo em todo o tempo, de não viverem as suas vidas individualizadas, egoisticamente pensando somente em si. Mas pensar no próximo é cumprir o mandamento. Pensar no próximo é lembrar-se de que nós temos, no meio de nós, na nossa comunidade, na nossa cidade, pessoas que talvez precisem de um pouco daquilo que nós temos em abundância. É por isso que eu quero fazer uma convocação a você, como parte da aplicação desta palavra para o teu coração na noite de hoje. Preste atenção. Meu irmão e minha irmã, você que me assiste nessa hora, quero chamar a sua atenção para o que irá acontecer e já está acontecendo em alguns lares e que nós não podemos fechar os olhos para isso. Assim como na igreja primitiva, nos nossos dias, muitos sofrerão com a carestia, com a falta também de recursos materiais, com a falta de provisão até para o sustento diário. E Deus está nos nossos dias
levantando Barnabés, homens, mulheres do povo de Deus, generosos, com o coração disposto a abençoar. Se Deus tem te dado recursos, se Deus tem te dado abundância, se Deus tem te dado sustento, lembre-se, o que Deus espera de você, o que Deus quer que você faça com tudo isso que você tem recebido dele, é que você seja generoso. Nossa igreja está se preparando para isso. Mulheres da nossa igreja já têm se levantado na coleta de recursos, de mantimentos, de alimentos. E nós queremos conclamar a igreja a fazer isso também. Você pode e deve contribuir para o sustento de outras pessoas, aqueles que são mais necessitados entre nós. Primeiro, os da família da fé, mas também pessoas que não estão inseridas na nossa igreja, mas que certamente baterão à nossa porta e que nós podemos ajudar. Essa semana recebi a informação de que um casal da nossa igreja, sem que houvesse esta convocação, sem que eles soubessem que Deus estava tratando comigo com respeito a este assunto, sem que eles soubessem que eu estava preparando esta mensagem, colocaram-se à disposição e ligaram para o nosso irmão Persini, dizendo que estavam dispostos e estavam se oferecendo para ajudar alguém que tivesse necessidade financeira. Deus está levantando essas pessoas. Deus está tratando conosco nessa noite através da palavra, de uma simples mensagem que nos lembra do quanto somos abençoados por Deus e de que essa abundância deve servir para a glória de Deus e não para a nossa mera vaidade. Separe um pouco do muito que você tem para abençoar outros que talvez não tenham nada. Quando for ao supermercado, compre um pouco a mais, um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão, um pacote a mais de macarrão, uma bolacha, ou um biscoito, como queiram, 1 litro de leite, algo que possa servir de mantimento para aquele que vir até nós na busca de recurso para suprir as suas necessidades. E eu quero aqui deixar este pedido a você, não se esqueça de que este é um mandamento importante, resumido pelo Senhor Jesus como o segundo maior mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Deixe que Deus manifeste na sua vida esta evidência da ação do Espírito Santo em você. Tenha também um coração generoso para com o próximo, mas comece hoje, comece agora. Estabeleça um propósito para você, que certamente todos nós, de uma forma geral e comunitária, seremos abençoados por Deus. Não se esqueça, dízimos, ofertas, tudo isso serve para que a obra de Deus possa ser realizada. Então não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, vá além, dê algo a mais, dê um pouco além do que aquilo que você tem normalmente feito, para que a igreja também possa ir além com a sua parte de ação na vida comunitária. Esse é um pedido que faço a todos os membros da igreja. Essa é a convocação que faço, esse é o pedido que faço a você, em nome de Jesus.